paz a todos. Estou aqui hoje, um domingo de manhã, tomando meu cafezinho e fazendo um devocional da manhã. E fui deparada com uma mensagem muito importante, né? A influência que nós mulheres temos e as consequências que as nossas decisões faz com todo o resto, com a nossa família, com o nosso trabalho, com todo mundo. Tudo começou com uma simples conversa, uma palavra dita aqui, uma ação feita ali, um conselho dado, né? E temos que tomar muito cuidado com quem a gente está ouvindo e principalmente o que estamos ouvindo. Porque nem sempre aquilo que parece ser bom e agradável, na verdade é. Então, o problema não está no começo com a mordida, mas sim com a escuta. Em Gênesis 3, Eva, ela foi ouvir a cobra, a serpente, de que ela poderia e deveria comer a fruta da árvore da verdade e da mentira. E sem pensar nas consequências, ela viu que aquela fruta era linda, maravilhosa, perfumada, inocente, estava ali. Que não havia nenhum motivo para ela não fazer. Mas Deus havia avisado Eva: não coma. E ainda assim, ela foi lá e comeu. E como ela comeu, sentiu aquele sabor doce, agradável, pontual e momentâneo, ela resolveu dividir isso com o marido dela, com Adão. Adão, sem menores consequências, comeu do fruto, porque viu que não aconteceu nada com Eva. E daí pra frente, nós já sabemos que a história é a queda. A queda começou com uma conversa, uma simples conversa entre a serpente e Eva. E Eva não deveria ter continuado esta conversa. Ela não deveria ter levado isso para Adão. Ela deveria ter chamado Deus, pedido perdão pelas transgressões dela. Em Provérbios 4:23, diz assim, um pequeno trechinho: guarde o seu coração. Sabe o que isso quer dizer? Guarde os seus ouvidos, guarde a sua língua dentro da boca, porque toda voz vai gerar uma direção. Já reparou o quanto que nós mulheres influenciamos a nossa casa? A gente influencia a nossa casa de tal forma que qualquer palavra que a gente diga ao nosso marido, ele toma isso como lei, porque ele confia em nós de tal forma que ele nem para pensar nas consequências daquilo que a gente fala vai trazer para eles, para os nossos filhos, para todas as pessoas ao redor, né? E nem tudo que parece é bom é de Deus. Gênesis 3 conta essa história pra gente, da queda do homem. Começou com uma conversa, que não deveria ter continuado. Nem sempre a queda começou por causa do mau espírito, mas por causa do que era bom demais aos olhos e agradável ao cheiro, ao toque. A gente passa por vezes por cima de conselhos que são importantes para nós. A gente só quer ouvir aquilo que a gente quer, né? Desejar algo fora do tempo e fora do propósito só nos afasta do objetivo que Deus tem pra gente, né? E é impressionante como a gente é visual, né? O ser humano é bastante visual, mulher principalmente. Em 1 João 2,16 diz mais ou menos assim: não confie no brilho, busque a origem. Sabe o que isso quer dizer?
Muitos de vocês já sabem que eu sou enfermeira, né? Pois é. E eu fiz uma pequena analogia sobre isso. É como uma ferida antes de ser curada, né? Ela tá ali suja, fedida, a gente imagina que tá infectada, que tem tudo, né? Nós julgamos a ferida pela aparência, pelo visual, pelo mau cheiro, pela sua localização. Mas quando tiramos a sujeira, nós nos surpreendemos com o que encontramos. Assim é conosco, entendeu? Aquilo que a gente muitas das vezes busca, que é lindo, maravilhoso, quando a gente vai ver, por dentro é podre, não presta pra nada. Mas às vezes a gente se surpreende, que se você limpar a sujeira, você vai ver a beleza que tá lá dentro, né? Muitas vezes a gente, como profissional de saúde, a gente diagnostica por aquilo que a gente vê de fora, sem enxergar o que tá por dentro. Então, é muito importante ouvir com atenção e não tomar decisão baseada naquilo que você ouviu. Reflita antes. Reflita e se pergunte de onde vem essa conversa e para onde essa conversa vai me levar. Será que o que essa pessoa está me dizendo vai me agregar alguma coisa? Será que vale a pena eu contar para alguém o que essa pessoa me disse? Será que vale a pena eu correr o risco? Então a gente precisa se perguntar: será que eu devo abrir minha boca? Será que eu devo falar pro meu marido aquilo que eu penso pessoalmente a mim para influenciar ele? Se não for de Deus, deixe de lado. Encontre a causa do problema antes de sair por aí espalhando o vírus da discórdia. O vírus da discórdia é essa que tá sempre aí, né? Toda a nossa decisão pessoal, íntima, ela vai se tornar uma consequência coletiva. O que isso quer dizer? Você é mãe, esposa. Quando você tem uma ideia pessoal sobre algo, você comenta com seu marido, né? Você tá tão magoada por uma determinada coisa que você influencia o seu marido de tal forma que isso vai afetar o dia dele também. Vai afetar o dia dos teus filhos, vai afetar o mundo ao seu redor. Qualquer coisa que você tome de decisão afeta um todo. É muito importante a gente levar em consideração. Em Gênesis 3:6, na parte B, a decisão de Eva em comer da fruta, em ir atrás de Adão e dar para ele também, influenciou Adão a comer a fruta. E assim aconteceu a queda do homem e afetou toda a humanidade. Na Bíblia vemos homens e profetas, apóstolos, feitores, governadores, enquanto que a figura feminina ela fica um pouco obscura. Às vezes uma passagem muito breve, rápida, né? Às vezes muito resumida. E algumas até sem nome. Os feitos de mulheres na Bíblia são breves passagens que deixam grandes lições. Axa, que foi comentado em um dos cultos por uma das nossas irmãs na igreja, a Carla Guiar, ela falou sobre essa pequena passagem, uma mulher muito sábia, mas que ficou só ali naquele pedacinho, né? Mas olha a lição que a gente aprende com essa. E essas grandes mulheres deixaram a influência, porque nós mulheres temos um fator muito grande que é a influência. Essa influência que impacta, que muda decisões e destinos. Tanto em casa, como no trabalho, no mundo e numa geração inteira. Então, ou seja, tudo que uma mulher fala influencia todo o resto. Portanto, quando uma coisa é maldita, ou no lugar errado e na hora errada, isso vai influenciar negativamente o coletivo, o todo.
com resultados que podem ser catastróficos. Do mesmo modo, quando dito de forma pessoal, quando você tem uma dor pessoal e você quer que o mundo inteiro sofra a sua dor junto com você, tá errado. Só que do mesmo jeito que acontece pro lado errado, também acontece pro lado certo. Mas quando a gente influencia alguém de uma forma boa, agradável aos olhos de Deus, isso pode levar à prosperidade do coletivo e pode mudar vidas, tanto pro bem quanto pro mal. As intenções privadas têm efeitos públicos. Eu ouvi isso em algum lugar que eu não lembro agora. E toda escolha vai sempre afetar alguém. Ela nunca vai só afetar você, vai afetar o todo. Em Romanos 5,12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Você vê? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fala exatamente a mesma coisa, causa e consequência. E qual é o conselho que a gente tira disso? Qual é a advertência? O que isso tudo que eu tenho falado aqui até agora traz pra gente? O conselho é, antes de dizer, falar, agir, escolher ou fazer, pense nas consequências, nos resultados, nas pessoas que vão ser afetadas e na destruição ou na prosperidade que isso pode acontecer. Pois se pensarmos antes, temos a oportunidade de fazer o que é certo. Então, reflita sempre. Será que o que essa pessoa está me dizendo vai me agregar alguma coisa? Se não for agregar, meus irmãos, deixe de lado. A gente pode até escutar, mas não ouça. Não guarde no coração aquilo que não pertence nem a você, nem a Deus. Uma tomada de decisão afetará positivamente ou negativamente o todo. Já ouviu falar da causa e da consequência? É a lei da causa e consequência, irmãos. Temos que ficar muito atentos. E principalmente mães e mulheres. As nossas decisões são sementes que a gente planta nas pessoas que trabalham com a gente, na nossa família, nos nossos filhos, principalmente, no nosso marido. Porque a gente tem a semente da discórdia na nossa boca. Então a gente tem que tomar cuidado aonde a gente vai plantar essa semente. O ideal é você nunca plantar essa semente em lugar nenhum. Na dúvida, procure Deus. Tá na palavra. Deus tá lá, o tempo todo pra você. Quando o coração, que é a nossa mente, está inclinado para o conforto, para o lindo e o agradável, o mal é sempre o caminho mais curto. Já reparou que quando a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente corre para paracetamol para passar a dor? Passou a dor, a gente até esqueceu que a dor existiu. Aí a dor volta de novo. Aí você vai lá e toma paracetamol outra vez. E de novo. E de novo. Até que essas dores, elas se tornam enxaquecas. E você continua fazendo o mesmo. Sem buscar o que foi que causou aquela dor. Então, antes de você tomar um passo adiante baseado numa conversa que você teve, em algo que você ouviu, reflita. Vai agregar alguma coisa a mim? Se não vai, meus irmãos, deixem de lado. O mal é sempre o caminho mais curto para o prazer momentâneo e pontual. Passa rapidinho. Mas as experiências boas, elas podem nem sempre ser tão agradáveis no princípio. Mas os frutos vão sempre crescer no solo firme, no solo fértil. Então é sempre bom a gente estar sempre de olho naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente fala, né? Eu extraí isso aqui do Josué Gonçalves, que é um pastor lá no Brasil. Ele disse algo mais ou menos assim: quando tentamos nos
cobrir com folhas, só prolongamos a dor. Pois é, em Gênesis 3:7. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras, para se cobrirem. Por que eles precisavam fazer isso? Porque ao comer do fruto proibido, do fruto que não deveriam ter tocado, eles descobriram a verdade sobre eles mesmos. E eles tiveram muita vergonha deles mesmos, né? E quando tentamos esconder ou omitir com desculpas, estamos apenas prolongando nossa dor. Percebeu que isso tudo veio de uma conversa? Pois é. É inútil esconder isso de Deus. A gente não tem como esconder de Deus as transgressões, os pecados, os erros que a gente comete. Enganado é aquele que pensa que pode se esconder de Deus. Não se esconde, não. A omissão, assim como a mentira, leva ao alívio da dor momentânea. E as consequências destas ações, meus irmãos, mudam tudo o que vem depois. Alteram uma geração inteira. Perdemos a dignidade, a honestidade, a credibilidade e a confiança de Deus em nós. E principalmente em nós mesmos. Já reparou que quando a gente quer esconder alguma coisa de alguém ou inventa uma mentirinha aqui só para ninguém ficar perguntando nada, é um alívio da dor momentânea. Mas quando você é confrontada com aquela dor de novo, não adianta você esconder. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que mentir e inventar para esconder aquele problema. Você vai ter que falar a verdade. Você vai ter que resolver isso daí. Então, por mais que a verdade doa, ela só dói uma vez. Uma única vez. Então, se vocês nunca ouviram falar do efeito bumerangue, eu vou contar para vocês aqui, baseado em tudo isso que eu tô falando agora. Cobrir, acobertar, mentir para alguém é cobrir e acobertar e mentir para si mesmo. Já viu como é o efeito bumerangue? Você mente para alguém e volta para você. Então, quando você mente para alguém, você tá mentindo para você mesmo. Tem uma passagem na Bíblia, que eu não sei aonde exatamente diz, cuide do próximo, assim como você cuida de si mesmo. Então, toda vez que você vai mentir para alguém, você tá mentindo para si mesmo. Porque você teve que inventar uma mentira para você contar para alguém. Mas você contou para você primeiro. Então, é sempre você a primeira pessoa afetada. Então, é sempre bom ficar atentos. Então, meus irmãos, para minimizar essa dor, pare de costurar as folhas. Assuma os erros que você comete. Não diga o que você não deve, para quem você não deve dizer. Se não for importante, nem fale. Guarde a língua dentro da boca. Tiago está dizendo isso. O livro de Tiago diz isso. Os males saem da boca. Então, guarde a língua dentro da boca. Pare e pense na causa e consequência. Quando você escutar alguma coisa de alguém, sempre faça essas perguntas. Devo escutar isso? O que eu devo fazer com essa informação? É importante? Se não for, descarta. E pare para ler a palavra de Deus. Porque, na dúvida, antes de você abrir sua boca, procure Deus. Procure Deus o tempo todo. Ele vai ter sempre uma explicação para tudo. Inclusive para prevenir coisas que você fala sem necessidade. E em Salmos 32:5. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Portanto, embora eu tenha passado isso para as irmãs, isso aqui é para todos. A mulher sábia é aquela que muitas das vezes vai ouvir, vai guardar, mas não vai falar. Filtra tudo que você escuta. E cuidado, porque aquilo que você falar para o seu marido, para os seus pais, para os seus amigos, para quem quer que seja, vai gerar uma consequência.
causando um efeito dominó que muitas das vezes é irreversível. Lembre-se, o que você diz tem valor, tem peso e pode mudar a sua geração futura. Que Deus te abençoe e que essa palavra te chegue no coração da mesma forma que chegou para mim. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.